à tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim se ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram tudo ao homem de Deus, e fizeram aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: porque caminho se foi, e viram os filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, que vieram de Judá. Então disseram o filho: abadai um jumento, e abadaram o jumentinho, e montou, e foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo do carvalho, e disse: és tu o homem de Deus? E veio de Judá. Ele disse: sou eu. Então ele disse: vem comigo à minha casa e comerás pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão e beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comereis pão, nem bebereis água, nem tornará a ir pelo caminho porque foste. Ele disse: também sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: volta contigo à tua casa, para que eu coma pão e beba água. E voltou ele, comeu pão, e a sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar, e clamou o homem de Deus, que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse a comer pão e beber água no lugar de que disseram: não comereis pão nem bebereis água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão, depois que bebeu água, abadaram o jumento para o profeta que fizeram voltar. Pois um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que o homem passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava, e ouviram o profeta que o fizeram voltar ao caminho, e disse ao homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão. Amém? Pode sentar. É uma leitura meio longa, mas ela tem uma finalidade muito interessante. Jeroboão é terceiro, quando as 12 tribos se dividem, Judá e Benjamim vai para uma cidade e ele fica em Jerusalém. E esse homem, Jeroboão, ele coloca um altar em Jerusalém que não era permitido. Ele coloca um altar, os bezerros de ouro, tanto em Dan como em Jerusalém, para que o povo não chegasse a Jerusalém, na cidade de Judá, para adorar o Deus verdadeiro. Nós sabemos que o altar de Deus, ele tinha uma forma de ser cultuada. Era o levita que fazia, era da tribo de Arão que podia mexer, manusear tudo aquilo que estava no meio. Mas toda vez que você é rebelde, você não liga para as normas espirituais. Você não liga para aquilo que Deus tem colocado. E nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão em busca de profetas que não têm compromisso com Deus. Tem pessoas que parecem formiga no tempo de calor, onde sai voando sem destino, perde suas asas e não tem como voltar. Havia uma sentença para Jeroboão, você vai ver no capítulo 12, no versículo 32,
que ele coloca justamente no mês 15, no 15º, para que todo mundo descesse no devido culto racional, um culto direcionado a Deus, mas agora ele coloca dentro do Jerusalém levitas que são pagos, contaminados com o pecado, não tendo compromisso com a obra, porque o seu coração não estava voltado para Deus. Nós estamos vivendo uma época quando as palavras elas estão não fortalecendo a nossa alma, mas criando confusões com excesso de profetas, falando aquilo que o seu coração está cheio, a sua mente está cheia, e não tem compromisso com aquilo que é de Deus. Nós estamos vivendo uma época onde o novo, a verdade de Deus, ela não já é mais importante. O altar é lugar de sacrifício, mas é um sacrifício direcionado por Deus, é um sacrifício onde você coloca a sua vida, coloca tudo aquilo que não agrada mais dentro do altar, para que você possa acender o incenso diante de Deus. Do que estão se comendo lá fora hoje em dia? Qual o caminho que as pessoas estão voltando? As pessoas conheceram a Jesus, se batizaram, tiveram a necessidade de se entregar diante de Deus, confessar os seus pecados, mas aquilo que sua mente estava cheia não foi suficiente para permanecer na presença de Deus. Tem pessoas que são como cigarra, estão cantando aonde as suas asas se incomodam. Tem pessoas comendo os manás, as comidas lá de fora, se alimentando com coisas que não são espirituais. Tem pessoas que estão bebendo aquilo que não é digno de beber. Tem pessoas que estão colocando sua vida num abismo e estão dizendo que são pessoas felizes. Tem pastores que não já tem mais aquela vocação para pastorar, não tem aquela vocação de obediência, mas estão se lançando ao mundo porque o mundo está convidando. E cada dia tem notícia, fulano caiu, porque está dando ouvido aos profetas enganadores. Profeta que te promete uma casa, mas não cumpre. Profeta que te promete saúde, mas não cura. Profeta que te dá uma vida estável, mas você e não cumpre sua palavra, porque a palavra não vem do homem, a palavra vem de Deus. Esse profeta ele tinha uma missão, só uma: profetizar contra a tal de Jeroboão, para que futuramente, lá em 2 Crônicas, no mesmo capítulo de 2 Reis, você vai ver o profeta queimando, cumprindo esta palavra de Deus. Os conselhos de Salomão, os conselhos de Davi não foi suficiente para que a sua geração, 350 anos se passa de 1 Samuel e a 2 Reis. O povo não aprendeu nada. O povo esqueceu de tudo quanto Deus tinha ensinado. Josué faz a reunião e diz: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas pessoas estão na igreja amarga? Ouve a palavra, mas não desce ao coração. Quantas pessoas você chama para cultuar, não vem? E quando vem, não entende a mensagem. Que essa mensagem não é boa. Mas a mensagem boa é aquela que profetiza contra bens materiais. Deus nunca prometeu bens materiais para ninguém. Não é o pecado que te vai levar para o inferno. É a falta de você confessar que você é um pecador. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quer beber da água, beba de mim. Quer comer este pão, que não esteja contaminado com esse monte de profeta espalhado, que só quer saber de igreja cheia financeiramente, mas não tem compromisso com Deus. Quando você olha a vida deles, são as pessoas podres por dentro e podres por fora.
Hoje nossa briga não é mais contra as potestades, mas é contra o irmão. É pastor contra pastor, por causa das suas atitudes. Os seus altares estão contaminados. Estão colocando coisa podre dentro do altar e oferecendo para Deus. Levantando o bezerro de ouro que já foi condenado lá atrás. Estão levantando o bezerro de novo. E dizendo, olha aí, ó Israel, teu Deus. Deus levantou Jesus para nos tirar de toda essa cegueira espiritual, mas cada dia nós estamos mais cegos. Salomão, ele errou muito, mas ele tem uma mensagem. Provérbio capítulo 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todo o caminho do homem são limpo aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para o seu propósito, fins até o ímpio para o dia do mal. Esse profeta era para levar uma mensagem. Jeroboão, assim diz o Senhor, o seu altar está sendo rejeitado. Você está colocando imundice nesse altar, Deus não está se agradando. Simples. Não coma, não beba, não desvie do caminho. Quantas pessoas, meus irmãos, estão desviando do caminho? Quantas pessoas estão voltando para se prostituir? Aquele que bebia voltou a beber, aquele que fumava voltou a fumar, aquele que roubava voltou a roubar. Na mente dele ele está achando que está sério, porque está todo mundo fazendo. Mas para Deus tem regra, para Deus tem palavra, a palavra de Deus não volta atrás, Deus não deixa de corrigir o seu. Davi pecou, confessou 2 anos depois que cometeu o pecado, até Deus mandar um homem de Deus e dizer: olha, meu amigo, tu pecou, tu não confessou, eu preciso ter um particular contigo. Qual de nós estamos confessando nossos pecados diante de Deus? O que nós estamos colocando no altar de Deus hoje? Quando você está na igreja, sua mente está limpa, seu coração está propício, uma terra fértil a receber a palavra, a semente que vai crescer, te trazer ânimo. Eu tenho que fazer um culto de avivamento, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tirar uma palavra para não agradar, para machucar, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que colocar uma madeira, eu tenho que fazer um mingau. Não, irmão. Você cria um crente fraco, anêmico, sem força de ler. Pessoas que estão preocupadas mais em profetizar aquilo que o seu coração está cheio do que aquilo que Deus manda. Esse profeta ele tinha uma missão. Não é missão impossível. É só profetizar no altar. Ele já estava quase voltando para casa. Mas tem sempre Satanás enviando as pessoas para desviar. Servir a Deus é você entregar para o seu coração, a sua mente, aquilo que Deus te colocou diante dele. É você olhar para trás a sua vida miserável que você estava vivendo e agora você não vive mais. Que busca bens é difícil. Quem tem carro aqui? Carro. É seu? É seu? É seu? De quem é? Prestado. Paga o PVA se você consegue andar com ele. Quem tem casa? Paga o PTU, vê se o governo não toma. Então, é meu. Eu conquistei. Aí você morre, tem meia dúzia de filhos, começa a rachar. A mesma coisa que aconteceu com Jeroboão. Quando ele era rei, ele queria dominar sobre os outros. Judá não deixou se contaminar, mas ele se deixou, ele se moveu em política, ele se moveu em ações que não provinham de Deus, ele começou a fazer aquilo que não era espiritual, que era carnal. Quanto de nós? Nós estamos tentados a fazer aquilo que não é de Deus? Quanto de nós
quando aí na rua as coisas acontecem, você respira fundo, não posso. O altar de Deus, isso aqui não é santo, isso aqui é para o santo. Isso aqui é igual ao que está ali. Mas o que tem está aqui precisa ter uma vida santificada diante de Deus. Ele não pode estar pregando aqui uma coisa que ele não está vivendo. Eu estou entregando a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu tenho que estar vivendo essa palavra. Eu já fui rebelde, eu já fui ignorante, eu estou menos. Cada dia eu aprendo mais. Eu já menti, hoje eu já fico com o pé atrás. Eu já não posso mentir como fazia antes. Antes dava até gosto. Eu só nunca roubei nada de ninguém. Nunca fumei, nunca bebi. O varão aqui está aqui a minha testemunha viva. Mas quando Deus me chamou para perto dele, Deus disse: olha, você tem que mudar aquilo que está dentro de você. E você tem que ser obediente àquilo que eu quero de você. Quando você é obediente a Deus, Deus vai trabalhar no seu coração. Abra sua Bíblia para nós acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 4, que é bem conhecido. Versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4. Até as 9, Vasco? Até as 9? Amém. Amém. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vida. O seu chamado não acabou ainda. Se você toca, glória a Deus. Eu não sei louvar. Se for para louvar, não fica ninguém. Cada um Deus te chamou de uma forma. A sua carreira não acabou. Quando Paulo está falando sobre o sacrifício, ele está falando uma lei levítica que fica lá em Número capítulo 15. O sacrifício dele era a sua vida diante de Deus. Ele sabia que ia morrer em Roma, mas ele não desviou do seu caminho. Ele voltou para Roma somente para morrer. E a morte de Paulo, ele disse: mesmo a minha morte é um sacrifício agradável, porque através da morte de Paulo nós estamos falando da vida de Deus. Eu estou fazendo sacrifício, eu não estou fazendo jejum porque a fulano precisa mudar. Eu não faço jejum para mudar ninguém. Eu também raramente me levanto 3 horas da manhã para orar por ninguém. As minhas orações é quando eu for dormir, porque Deus não precisa de você fazer sacrifício, porque Ele já fez. Eu estou falando de mim, tá? Tem gente que ora de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas. Eu fazia parte do ministério lá de intercessão. Não, antes o pai começa a orar 2 horas. Eu falei: nem conta comigo, porque 2 horas eu já estou dormindo. Porque eu durmo cedo e para me acordar só Jesus. Coloco os pés sobre o meu quarto, fecho a minha porta, faço minha oração, entrego para Deus. Eu tenho certeza que Ele recebeu. Porque não é você determinar espaço, é o seu coração diante de Deus. Esse profeta, ele é chamado de profeta, o homem de Deus. O profeta Eliseu também era chamado o homem de Deus. A diferença de Eliseu, que ele fez muito mais milagre do que Elias, esse homem foi desobediente. A sua responsabilidade dentro da igreja é cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão. É você falar a verdade, doa quem doer. Eu tenho um jovem lá, nós temos uns 20 e poucos jovens.
Eu fui professor dele durante uns 7 anos. E muitos professores antes de mim faziam festa em casa para levar o jovem, para o jovem não sair. Eu nunca fiz. Eu falei, minha casa não é restaurante. Minha casa não é um churrascaria. Quer permanecer da igreja? Tenha temor de Deus. Porque não é o enchendo a sua barriga que você vai ser obediente à palavra de Deus. Eu vou te dar um alimento, a verdade. É você que decide. O peixe está na mesa. Tem uns que comem a carne, tem outros que comem a espinha. É você que decide. E hoje, eles têm um carinho imenso por mim. Porque eu nunca falei para ele, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. A mensagem de Deus, ela é simples e rasa, mas é aquela que alcança o coração daqueles que precisam. Servir a Deus não é você primeiro se colocar uma Bíblia debaixo do braço, chegar no culto e você sair da mesma forma que você saiu. Ser profeta de Deus é você falar a verdade aonde quer que você esteja. João Batista falou a verdade, confrontou a autoridade, perdeu a cabeça, mas está no livro da vida. Davi enfrentou seus desejos carnais, enfrentou suas mentiras, mas quando ele se coloca diante de Deus, Salmo 51, ele diz, há um arrependimento dentro de mim. Arrependemos, diz João Batista, porque é chegado o reino de Deus. Quantas pessoas não se arrependem? Quantas pessoas da igreja mal falam com seu irmão? Quantas pessoas da igreja que estão saindo porque o irmão não agradou aquilo? Isso aqui não é fast food. Isso aqui é para você se alimentar de algo espiritual, não algo humano. Aqui é para você falar com Deus no momento da sua comunhão com Deus. Isso aqui não é um bate-papo, isso aqui não é encontro. Isso aqui é para você ouvir o que Deus está falando através das suas orações. Eu ainda tenho um minutinho, eu quero contar um testemunho para o irmão rapidinho. Daqui a pouco eu entrego. Segunda-feira passada eu estava dormindo e eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro e começar a falar com o Pai. Às vezes eu levo 1 hora, 2 horas, às vezes até mais do que eu estou assim, eu falei, Jesus, tem que dormir. E nesse dia, nós temos lá perto da minha casa, agora tem um centro de macumba que na terça-feira vai ter às 11. E durante essa segunda-feira, eu dormindo, meus olhos espirituais se abriram, eu via 2 redemoinhos, e esse redemoinho, uma cruz com um homem na cruz com o braço aberto, e olhava para mim e disse, você tem que se arrepender. Mas aquilo, eu fiquei tão assustado, o coração começou a bater, eu levantei, eu falei, Jesus, falei, minha esposa, tive um sonho, será que Jesus está voltando? E o sonho, ele me dava algumas características que não era aquilo que eu estava pensando. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, meus pecados já não são lembrados, eu estava lembrando do meu pecado. E Jesus, ele não vinha de uma forma para poder mostrar, olha Antônio, você está pecando. A Bíblia diz que Jesus vai vir aos olhos de todos aqueles que o seguem. Eu fiz uma avaliação daquilo que eu vi e daquilo que a Bíblia diz. Estava totalmente fora de contexto. Eu falei para minha esposa, isso é coisa de Satanás. Está colocando coisa na minha cabeça para achar que isso é espiritual, isso é demônio. Porque Jesus não vai aparecer para você para dizer que você é melhor do que ele. Jesus não vai aparecer para você para dizer que você precisa de mudar. Você sabe que você precisa de mudar. Eu falei, está para repreendido. Eu falei, vamos estar orando toda noite nós oramos. Nós temos culto em casa de segunda a domingo. Domingo nós temos culto na igreja, de segunda a sábado nós temos culto em casa. Quarta-feira nós temos culto na igreja, também temos culto em casa. Sexta-feira nós temos oração na igreja, nós também temos oração em casa. Se fosse outras pessoas, saía por aí espalhando que ele viu, que Jesus está voltando, que ele viu. Você tem que analisar aquilo que é espiritual e o que não é. Nós não podemos anunciar aquilo que nós não conhecemos e aquilo que não está dentro das Escrituras. Esse homem, ele tinha uma missão. Qual é a nossa missão? É dar ouvido aos profetas mentirosos? A nossa missão é sair por aí falando aquilo que Deus não quer?
A nossa missão é como diz Provérbios 16, a nossa mente está cheia de coisa que Deus não aprova. Qual é a nossa missão? O que você tem colocado no altar de Deus? É espiritual ou é carnal? Ou você só é espiritual quando você está aqui, e lá fora você está escutando conselhos de profetas que não são de Deus? Vocês estão comendo pão lá fora de quem? É espiritual ou é carnal? A água que você está bebendo, ela é contaminada ou não é contaminada? É essa água que vem do trono de Deus ou não é? O caminho que você está indo e voltando, ou você está seguindo um caminho diferente? Hoje eu sou crente, eu já não minto mais, eu já não roubo mais, eu já não posso cobiçar, mesmo que a carne tente empurrar eu de calma. Eu tenho um Deus. Em João 6, no versículo 66 para cima, Jesus está pregando e aquele povo não gostou da pregação de Jesus. Aí Jesus diz, todo mundo foi embora. Jesus pergunta para os 12, e vocês? Vocês não vão embora? Aí Pedro se manifesta só por palavra de salvação. Nós já somos salvos em Cristo. O que nos resta? Seguir caminhos diferentes. Não voltar mais no caminho que nós estávamos antes. Não beber daquela água que nós bebíamos antes. Não comer daquela comida que nós comíamos antes. Hoje nós não precisamos do maná, nós comemos o pão vivo que é Cristo Jesus. O sangue lavado de Jesus Cristo nos limpou fisicamente e mentalmente. Se o irmão não fala, fale você. Se ele não cumprimenta, cumprimente você. O altar de Deus é você. Você é o templo do Espírito. Você é a carta viva de Deus escrita no seu coração. Você não foi escrita por caneta, você não foi escrito por pena, foi o próprio Santo Jesus Cristo que te escreveu no livro da vida. Não podemos mais ser menino, não podemos mais voltar, não podemos sentar em qualquer lugar, em qualquer casa mais. Nós temos que se alimentar aquilo que é espiritual e consultar a Deus a cada passo que nós damos. Não ir com umas loucas, sair atropelando todo mundo. Eu estou na igreja, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Aqui é um lugar onde Deus fala e a mensagem é direcionada para o povo e ele tem que sair daqui. A palavra me incomodou. A palavra mexeu comigo. Irmão, o que o pastor pregou essa noite? É um profeta lá que se lascou, se deu mal, não deu certo. Não. O profeta tinha uma missão. Ele não cumpriu por causa da sua obediência. Aonde está a minha desobediência? Onde está meu temor diante de Deus? Se eu sair daqui e você me encontrar lá fora, é o mesmo, irmão Antônio? Na minha casa há discórdia, há confusão. Só tem confusão com os dois, né? Mas o resto é tudo em paz. Como é que é você na sua casa? Como é que as pessoas lhe veem? Se eu perguntasse para você hoje, se eu chegar na sua casa e perguntar para a sua família, quem é o irmão? Que testemunho daria de você? O irmão na igreja é uma coisa, aqui em casa só Jesus. Eu conheço nosso irmãozinho ali, nós se conhecemos há muitos anos. Nós já andamos no caminho estreito, caminho que não levou a nada, mas nós cortamos o caminho que leva a Cristo. É esse que eu lhe conselho. Servir a Deus. Esse homem, ele é enterrado aonde? Distante da família, distante dos seus parentes, distante dos seus pais. Quantas pessoas, irmão, estão saindo da igreja e estão morrendo lá fora da mão de Satanás? Quantas pessoas fisicamente, espiritualmente, sem destino, sem direção, amargo, falador, mentiroso, enganador,
se alimentou-se do maná de Satanás. Irmão, vamos para a igreja fazer o quê? Eu encontrei um irmão e falei, irmão, então irmão, tu não olha por mim? Eu falei, mas a igreja fechou? Não, eu falei, não. Tá bem. Porque enquanto eu oro para você que não quer nada, eu vou orar para aquele que quer. Você fazia parte da nossa igreja. Você fazia parte dos irmãos. Você fazia parte do grupo dos varões. Você escolheu o posto de bar. Você escolheu encher a cara de cachaça. Ora em você. Irmão, eu sou bem direto. Ele me conhece, sabe que eu sou direto. Porque enquanto eu estou orando para aquele que não conhece a Jesus, para ele eu estou deixando de orar para aquele que não conhece Jesus. Esse profeta não era de Deus? Deus não falou com ele? Por que ele foi dar ouvido ao profeta velho, que aquela cidade já estava condenada, aquele altar já estava condenado, e ele deu ouvido a esse profeta velho? Por que é profeta? Vigia. Isso é uma lição para nós ter hoje nessa igreja. Uma lição que nós temos. Se você tem seu pastor e seu pastor homem de Deus, não fique dando ouvido a qualquer pessoa que chegou. Eu fui numa igreja, quero citar o nome, e o culto era seu RG, seu CPF, seu carro, seu não sei o que. Eu falei, mas Jesus, cadê? Eu quero começar a falar a palavra. E um vinha trazer profecia, outro vinha trazer profecia. Eu coçava a cabeça da minha filha e disse, calma, pai. Eu falei, não, vai sair da palavra. Irmão, não teve nada. Só foi isso. Eles estão dando ouvido aos profetas enganadores. Pessoas que deviam estar ganhando alma para Jesus. Eles estão dando ouvido a profetas enganadores. Eles querem ser igual ao mundo, querem imitar o mundo. Mas o mundo não quer imitar a gente. Os que estão lá fora não querem fazer o que nós fazemos. Mas qual é a nossa promessa? Sacerdote de Deus, povo santo, escolhido, guardado, preparado para uma vida na eternidade junto com o Pai. Essa é a promessa. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória ao Santo do Senhor. Obrigado, meu amado irmão. Deus abençoe a sua vida. Esse varão